A STF tenta reagir a Trump, mas o governo americano já prepara o contra-ataque e a Rede Globo passa a ser o alvo. Após o cancelamento do visto de Alexandre de Moraes e outras autoridades brasileiras, o STF se reuniu ontem à noite e resolveu marcar o julgamento de uma causa que vai instituir a censura na internet. Eles vão basicamente criar uma jurisprudência para embasar todos os abusos que eles já fazem hoje. Eles marcaram isso ontem à noite, porém, quem está auxiliando o governo Trump na implementação das sanções já indicou o caminho que será traçado. Para entendermos isso, é necessário entender que a Rede Globo apoia toda a ditadura do judiciário porque interessa economicamente a ela. A Globo vai lucrar com a censura na internet. Primeiro porque, com a imprensa alternativa sendo censurada, as pessoas ficam cada vez mais dependentes do jornalismo deles. Mas não é só isso. Tem muitos interesses aí, que vão desde o audiovisual até a concentração do mercado de publicidade. São muitos interesses. A Globo vai lucrar muito com uma censura mais feroz. Esse é o motivo pelo qual eles apoiam todas essas atrocidades. O motivo é econômico, não ideológico, como muitos pensam. Já que entendemos isso, agora fica mais fácil entender quais serão os próximos passos de Trump. Ontem, como eu falei, foi só um aperitivo. A perda de visto é um constrangimento, mas não é o fim do mundo para essa gente. Eles vão passar a sentir pesadamente quando afetar no bolso. Nós já sabemos que a Magnitsky vai atingir Moraes, Gonê e Fábio Shor. Porém, hoje surge a informação de que a Magnitsky passa a ser estudada para os donos do grupo Globo, no caso, os irmãos Marinho. Já foi amplamente noticiado que as Big Techs estão ajudando Marco Rubio também. Não é só Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Então, quando o STF toma a atitude que tomou ontem, eles mexem com esses poderosos do Google, X, Meta e companhia. E como eu já expliquei, quem é o grande beneficiário econômico da censura é a Rede Globo. Paulo Figueiredo entregou dossiês que foram usados nas denúncias das autoridades públicas que atuam no regime. Mas o próprio Paulo Figueiredo já sinalizou hoje que agora a coisa vai além das autoridades públicas. Empresários que colaboram com a ditadura entram na mira. Ele explica muito bem como o dono do canal venezuelano, que dava apoio ao regime chavista, foi sancionado pela Magnitsky. O Raul Gorin, dono da Globovision, foi sancionado pelo governo dos Estados Unidos. Suas contas foram bloqueadas e sua emissora de TV foi completamente afetada, já que ninguém mais queria fazer negócios com ela. Um dos motivos que levou a Magnitsky contra o dono da Globo da Venezuela não foi só a defesa do regime, mas a identificação da corrupção através do bizarro sistema cambial venezuelano. Por que estão citando isso? Porque não foi um decreto feito por impulso, mas foi fruto de uma investigação feita pelos Estados Unidos. Ontem, teve muita gente que achou pouco o cancelamento dos vistos, mas essa iniciativa começou ano passado. Lembram da deputada Elvira Salazar segurando a foto do Moraes? Foi ali que começou o projeto de lei para bloquear os vistos. A lei nem foi aprovada ainda, mas Rubio já adiantou e implementou o que está na lei através de decreto. Quando vier a lei, será só para impedir que no futuro algum outro presidente reverta isso através de uma canetada. Onde eu quero chegar? Esse processo dura quase um ano. Já as sanções da Magnitsky começaram em fevereiro. Não tem nem 6 meses. Então fiquem tranquilos. Trump não vai parar só no cancelamento de vistos. Eu falei da Salazar e ontem ela foi uma das que comemoraram o cancelamento do visto do Alexandre de Moraes. Ela afirmou que espera que isso sirva de aviso a todos os tiranos do mundo e o Alexandre de Moraes. Ela cita nominalmente o Alexandre de Moraes. Outro que também comemorou o cancelamento do visto do Moraes foi o dono do Rumble, que ironizou: prezado Moraes,
Talvez agora seja a hora de deixar o Rumble voltar ao Brasil. O que acha? Melhor, hein? Assessor de Trump, Jason Miller, também ironizou Alexandre de Moraes. O Departamento de Estado, ao que tudo indica, realmente não vai divulgar lista oficial. Política anunciada ontem sobre a censura dos americanos. Você pode fornecer exemplos de quais ações levaram os Estados Unidos a isso? Instituir essa política e quando podemos esperar que quaisquer restrições de visto sejam implementadas? Em um caso como este, você está observando uma política que reflete o que a administração Trump e o povo americano valorizam, que é a ideia de que os americanos estão sendo censurados. Vivenciamos isso durante a Covid, a natureza da nossa capacidade de expressar nossas opiniões. E enquanto não posso fornecer detalhes específicos sobre como essa restrição em particular será abordada, isso não é feito de forma geral. Há pessoas que estão marcadas ou sinalizadas como envolvidas, ou que são vistas como participantes em algum aspecto da censura dos americanos. O que posso dizer é que tudo o que você vê vindo da administração Trump e do Departamento de Estado reflete a política desta administração. Marco Rubio quer que os ditadores sofram o constrangimento de tentar entrar nos Estados Unidos e serem barrados no aeroporto. O chanceler brasileiro pagou vários micos ontem, mas um deles foi a declaração que os Estados Unidos não podem cancelar o visto das autoridades brasileiras porque eles possuem um acordo para reuniões multilaterais. Essa é uma decisão que parece que acabou de sair anunciada pelo secretário de Estado americano. Isso diz respeito a vistos a pessoas. Antes de tudo, os vistos oficiais, evidentemente que tem que haver concordância para um encontro bilateral. Mas, como eu disse, há casos e casos. Os acordos de sede obrigam o país a conceder. Portanto, isso não acontecerá. Não é possível que o ministro seja tão incompetente. Isso que ele está falando realmente existe, mas como ele mencionou, isso serve para reuniões multilaterais oficiais. O que isso quer dizer? Uma visita à ONU para a Assembleia Geral, por exemplo. Em casos como esses, realmente os Estados Unidos liberam os ditadores a irem até Nova York e irem do aeroporto para o hotel e do hotel para a ONU. Isso não vale para a reuniãozinha do LIDE, não vale para eventos bancados por empresas para reunir ministros, não vale para visitinha para receber prêmio em universidades. Para isso, não serve. Então, a farra dos ministros brasileiros nos Estados Unidos acabou. E convenhamos, ministros do STF não vão à ONU. Então, o Mauro Vieira perdeu a oportunidade de ficar calado. Mas não só ele. O senador Randolph disse que se os Estados Unidos sancionarem Moraes, eles vão reagir. E o Brasil tem também o direito e a prerrogativa de, se for o caso, avaliar eventuais reações a medidas tomadas pelo Estado americano. O Brasil não é quintal de ninguém, muito menos os Estados Unidos. Uma hora depois... Realmente, eles estão perdidos. Moraes já foi sancionado e eles estão esperando uma cartinha dos Estados Unidos. Depois da declaração do Mauro Vieira ontem, eles devem estar esperando uma carta. Porque ele não me respondeu a carta ou não me chamou. Rubio foi tão genial que cancelou o visto e não divulgou a lista. Dessa forma, o governo fica no escuro e sem saber se reage agora ou espera alguma confirmação. Estão realmente perdidos. Mas caso o governo brasileiro tente comprar essa briga do Moraes com sanções contra os Estados Unidos, essas sanções, que por enquanto são direcionadas a autoridades, podem virar, sim, sanções econômicas ao Brasil. Para tentar defender o Moraes, o Lula pode ferrar o país inteiro com sanções comerciais. Não existe um planejamento nesse sentido. Os Estados Unidos não querem fazer isso a princípio. Mas se o governo Lula começar a peitar demais, eles vão usar todos os recursos. Se os donos da Globo forem sancionados, a empresa quebra. A não ser que a Globo passe a viver apenas de anúncios de bets. A emissora quebraria. Os bancos não poderiam mais anunciar nela. As multinacionais também não. Então, isso quebraria a TV Globo.